Pronto, a partir de agora estamos gravando, né? E vamos dar prosseguimento com os nossos estudos. Na última aula nós tivemos uma aula de padrão de projeto, né? E essa semana nós vamos começar o nosso novo módulo com o Spring, ok? Então, vamos lá. O Eclipse aqui aberto. Inicialmente, gente, para vocês trabalharem com o Spring, primeiro, vocês têm que ter instalado a versão de desenvolvedor do Eclipse, tá certo? Que vem com Web Development Tools, beleza? E aí, professor, como é que eu sei que se eu tenho ou não esse negócio instalado? É só você vir aqui no Help, ok? Abrir o Marketplace, Eclipse Marketplace, tá certo? Ele demora um pouquinho, dependendo do seu computador. Que esse Marketplace, né, é o mesmo pelo qual nós instalamos o Window Builder, certo? Então, vocês vão procurar se no Eclipse de vocês tem esse programinha instalado aqui, ó. Eclipse Enterprise Java em Java Developer Tools, certo? Eu vou até colocar em update aqui, confirmar. Né? Se ele não tiver instalado, instale, porque você vai precisar desse módulo no seu Eclipse, tá certo? Que aí primeiro tem que instalar o Developer Tools, que são as ferramentas para desenvolvimento web, e depois nós vamos ter que instalar o Spring, tá certo? E aqui ele está dizendo para nós que ele não consegue realizar a operação e está procurando por alternativas, certo? Vamos ver aí, esperar um pouco para ver se ele acha essas alternativas. Enquanto ele não acha essas alternativas, vou mostrar para vocês aqui o Spring Initializer, certo? Que esse Spring Initializer aqui, gente, eu estou usando o IntelliJ, estou usando o Visual Studio Code, né? Estou usando outras ferramentas e eu não sei como é que eu crio um projeto Spring nela. Então você pode criar esse projeto Spring aqui na web pelo Spring Initializer, certo? E aí você pode importar depois para sua IDE. Você cria aqui, baixa e depois importa para sua IDE, tá certo? Então vamos lá. Só olha aqui, tá no 14, beleza. 15. E aí vamos só dar uma olhada, porque ele instalando isso aqui, a gente já deixa baixando o Spring, certo? Calculating Requirements and Dependencies, certo? Tem tudo isso aqui, confirma. Beleza. E dá um finish. E aí a gente vai agora pro Spring. Já eu volto para o Spring Initializer. Help, Marketplace. E aí, dependendo do seu computador, ele demora um pouco para abrir, certo? Normal.
E aí vamos digitar aqui Spring e apertar Enter. O que você quer é esse Spring Tools 4, certo? Spring Tools 4. Então vamos aqui, clicar em Install. Beleza, tudo marcado aqui. Confirma. Resolve. Estranho. Deixa eu reiniciar o meu. Ah, sim, entendi. Né? Por que que ele não instalou o Spring? Né? Eu não me atentei. Aqui embaixo ele ainda está instalando, certo, as modificações do Developer Tools. Ok? Então tem que esperar isso aqui terminar. Enquanto isso aqui não termina, vamos para cá. Não tinha nem olhado. Pronto. Aqui, né, ele nos ajuda a criar um projeto Spring. Tá certo? Primeiro, o que nós vamos aprender aqui, gente, é o Maven, tá? Então marca Maven. A língua é Java, certo? A versão, vamos usar essa 3.1.5 aqui mesmo. O group, vamos colocar group.com, né, o td. Artifact é o nome do nosso projeto. O nome do nosso projeto vai ser uma agenda. Vai ser uma agenda. Tipo, geralmente eu fazia um negócio de livros, né? Mas vamos ver aí desse ciclo fazer uma agenda que é a agenda dos nossos clientes, né? Que a gente vai fazer aqui o cliente, vai fazer o pet, tal, tudo mais. Então vai ser o contato do cliente, vai ter o pet e essas coisas. Então vamos lá. Aqui, descrição, vocês não precisam colocar nada. O Java que eu estou usando, se eu não me engano, é o 11, tá? Aliás, eu acho que atualizei do meu computador, não sei. Java version. É o 11. Beleza, é o 11. Dependências. Dependências são os programas que nós vamos precisar para funcionar direitinho aqui, né, o nosso projeto. Então, as dependências que eu vou adicionar aqui, eu vou adicionar o JPA, Spring Data JPA. Vou adicionar o TimeLeaf, porque a gente vai fazer com Spring MVC, onde o front e o back-end estarão na mesma aplicação. Vou adicionar o que mais? Vou adicionar o driver do MariaDB. MariaDB driver, que pode ser o MySQL driver do mesmo jeito, os dois são iguais. Que mais? JPA Spring Web, que tem o Tomcat. Tá faltando TimeLeaf, JPA, o driver, Spring Web, colocar o DevTools também. Spring Boot DevTools. Beleza. E aí o package, né, vai ser war, tá? O packaging vai ser war. E aí a gente clica em generate. Cannot complete.
change the selection. Ok. Beleza, marca aqui. Trust selected. Restart Eclipse. E aí vocês viram, ó, que ele já baixou aqui o Agenda Zip. Esse zip aqui a gente pega, leva ele para nossa IDE, para o nosso workspace, né, do Visual Studio Code, para o IntelliJ que você esteja usando, e importa no seu projeto. Agora vamos de Eclipse. Eclipse não, Spring. Eclipse Marketplace. Carregar um pouquinho. Digitar Spring. A gente quer o Spring 4. Beleza, confirma. Eu aceito os termos. Clique em Finish e ele vai ficar fazendo aqui o download em background. Seleciona aqui. Trust Selected. E aí ele vai fazer a mesma coisa do outro. Ele vai baixar esses pacotes e instalar no Eclipse. Depois que ele tiver terminado de instalar, ele vai pedir pra gente reiniciar. PGP. Selected. Restart Eclipse e Restart Now. Pronto, ó. Quando ele voltar, galera, ele vai voltar com esse boot dashboard aqui, né? Se apareceu esse boot dashboard, significa que provavelmente a instalação deu certo. Para você ter certeza, clica com o botão direito, New Order, lá embaixo, né? Vai ter Spring, aqui ó, Spring Boot. Você abre Spring Starter Project, que isso aqui é a mesma coisa do Spring Initializer, tá, ó, tá aqui. O nome da nossa aplicação vai ser um agenda 17. Se ele botou 17 é porque esse Eclipse está usando o JDK 17. Packaging vai ser o OR. Deixa eu só confirmar aqui antes de qualquer coisa, porque depois do projeto criado, para a gente mudar essas configurações, né, a gente vai ter que mudar muita coisa. Então deixa eu olhar aqui no Build Path, Configure Build Path e olhar para cá, Java 17. Pronto, é o Java 17 que o Eclipse está usando. Ah, professor, no seu computador tem o Java 11 e no Eclipse você tem o Java 17? Sim. Essas versões mais novas do Eclipse, elas já vêm com uma JDK instalada só para você usar e ser feliz, né? Antigamente você tinha que instalar o Java no seu computador. Depois de instalar no seu computador, você tinha que colocar o Java no seu build path.
Depois que você tivesse colocado no build.pf, que você instalava a IDE, tá certo? E aí, através da IDE que você já usava o JDK, só que agora, né, a IDE já traz o JDK para você. Então pronto, a gente tem o Java 17 instalado aqui. Então nós podemos fazer tranquilamente o nosso projeto com Java 17. Spring Boot, Start the Project, Next, Agenda, certo? 17, beleza, não vai ser Groove, vai ser Maven. O packing vai ser o War. Aqui vai ter o TD. Agenda, Snapshot, o TD, ponto, agenda. Isso aqui, galera, é como as pastas do nosso projeto vão ser organizadas. Já eu mostro para vocês verem, tá? Que isso aqui é a organização da pasta do nosso projeto, ok? E aí vamos para Next. E aí vamos colocar todas aquelas dependências que a gente colocou anteriormente, né? Tem o Spring Web. Beleza, ó, ele já foi aqui para o Selected. Tem o JPA. Tem o DevTools. Tem o driver do MySQL ou MariaDB, né? Tanto faz você colocar um ou outro. Tem o TimeLeaf, né? TimeLeaf. Pronto, deu um finish. E ele tá criando o nosso projeto aqui, configurando automaticamente. E aí o que é que acontece, galera? O Maven, né? Ele pega essas dependências que a gente criou, tá? E ele vai organizá-las todas dentro de uma pasta. Qual é a pasta? É essa aqui, .m2. Certo? Aqui, ó, repository. E aí tem todas as dependências que a gente baixa no nosso projeto. Fica tudo aqui centralizada, né? Isso aí eu acho um grande avanço do Maven com relação ao NPM. Porque o que acontece? O NPM, se vocês já fizeram, ou se vocês ainda vão fazer o de design de interfaces web com JavaScript, vocês vão ver que o NPM, sempre que eu crio um projeto, eu dou um npm install, e aí ele baixa 360 pastas, e eu não estou exagerando, tá? Eu não estou exagerando. Até mostro aqui pra vocês, se não travar, né? Tá indo. Outra coisa aqui, abrir pasta do Workspace, maço, esse aqui, salvar. Ó, toda vez que você cria um projeto, tá, com Node e tal, tudo mais, cadê? Não tem, tá aqui, Node Modules. Ele vai, dentro do projeto, criar essa pasta Node Modules. Dentro do Node Modules, ó, tem tudo que o seu projeto precisa para rodar, né? Quando eu falei para vocês que era muita pasta, eu não tava brincando. Olha o tanto de arquivo que tem dentro dessa pasta, e cada pasta tem os seus arquivos dentro dela também. Então é muita coisa, tá certo? É muita coisa mesmo. E aí isso, o Node, ele cria, em toda pasta que você tiver um projeto, ele cria uma dessas. O Maven não. O Maven do Java não. Tá aqui o nosso projeto Agenda. Beleza? Já eu vou explicar dessa arquitetura aqui.
Só que já adiantando para vocês, né? Ele pegou aquelas dependências e salvou todas as dependências aqui. Eu tenho 10 projetos Maven. Todas as dependências dos 10 projetos vão ficar aqui. E aí ele só vai ser referenciado lá no Eclipse. E aí o que acontece? Quando eu for importar o meu projeto, que ele vai pegar as dependências que estão aqui e vai passar para dentro do meu projeto. Mas enquanto estiver em desenvolvimento, tá? Nenhuma dessas pastas aqui tem aquelas dependências e nem vai ter. Só quando eu for importar. Tá certo? Então o que acontece? E aí isso eu acho uma vantagem muito grande. Porque se você tiver 10 projetos no seu computador de React ou de Node, então vão ser 10 pastas daquela. Se eu tiver 10 projetos Maven, só vai ser uma pasta daquela, fazendo referência às minhas dependências, tá? Daqui do meu projeto. Ok? Então eu pergunto a vocês, tá entendido isso, pessoal? Professor, assim, acho que depois eu vou rever na videoaula. É um pouco mais complexo, são muitos passos, né, para chegar nesse ponto. Mas depois você se acostuma. A parte do Maven, você conseguiu entender? Entendi, principalmente a questão da diferença com o Node, né? Beleza. Então pronto. Show de bola. Certo. Aí, como eu disse pra vocês, né? Tipo, aqui dentro de Java tem a minha pasta, ó, .com, td.agenda. Então, aquele negocinho lá que eu disse pra vocês do nosso artefato, da nossa URL, do nosso grupo, tá tudo aqui, tá? Organizado do jeito que a gente disse lá na hora que nós fomos fazer o projeto. Todas as dependências que o nosso projeto vai usar estão dentro dessa pasta POM, certo? Tá aqui, ó, a versão do Spring, o group ID do nosso projeto, o nome do artefato, que é o nome do nosso projeto, a maneira com a qual ele vai ser encapsulado, que é o OR, a descrição, se você quiser colocar alguma, certo? E as dependências aqui, ó, JPA, Timeleaf, o Spring Web, né, o DevTools, o conector do MySQL, né? Então fica tudo aqui, gente, dentro do POM. O POM, ele é o responsável por gerenciar as dependências do nosso projeto, ok? Aqui no Source Main Java vão ficar os nossos arquivos do back-end com relação ao model e ao controller, certo? Os arquivos do front-end vão ficar aqui, tá? Nesse resource. A gente vai colocar aqui dentro de templates. Esse application properties é um outro arquivo muito importante do Spring, porque é nele que vão ficar as configurações de conexão do banco, tá certo? E eu vou até pegar emprestado as configurações de conexão de um projeto anterior, que aí é muita coisa, ninguém decora, não é para decorar de jeito nenhum, certo? Então vamos aqui, vou pegar, cadê? No workspace,
mês de agosto, tô procurando o de março. Tá aqui, março. Cadê? Apresentação, projeto final. Dentro do projeto final tem um source, main, né, resource, application properties, aqui. Beleza. Aí agora a próxima coisa que eu vou explicar para vocês é esse arquivo application properties, que é a conexão com o banco de dados. Aqui. Então vamos lá. No application properties, a primeira coisa que eu tenho é esse DDL auto. Geralmente, quando você está criando, está desenhando as suas entidades e o banco de dados, o valor que você coloca aqui é create drop, tá? Create drop. Que aí você está criando o banco de dados, está desenhando o banco de dados, então ele vai precisar ser redesenhado algumas vezes. Então o que é que esse create drop faz? Toda vez que o seu projeto for iniciado, ele limpa o banco e cria um novo. E agora um negócio para vocês levarem no coração de vocês, pro resto da vida de vocês e nunca esquecerem. Porque isso pode custar o emprego de vocês, tá bom? Esse create drop aqui, jamais, nunca, em momento algum da vida de vocês, coloque esse DDL auto create drop se você estiver conectando num banco de produção. Por quê? Imagina você, na sua empresa, que você está trabalhando, tá fazendo um projeto lá, Spring, e aí de repente você tem um banco de dados com 10 mil registros, 100 mil registros, 200 mil registros. 200 mil registros. A empresa tem aquele banco de dados há 10 anos, que é o banco de dados que contém a informação de todas as transações que aquela empresa fez. Agora imagina vocês se conectarem nesse banco, por essa URL que já eu vou falar dela, e aí você colocar uma DDL auto create drop. O que é que isso vai fazer? Isso aqui vai simplesmente deletar o banco da empresa todinho, certo? E não tem nem o que fazer, ele deleta na hora. Ele nem pergunta, você tem certeza que deseja prosseguir? Ele nem pergunta isso, ele só deleta. E aí, meu caro, né, banco de dados de uma empresa, a não ser que tenha um backup, não dá para restaurar, não dá para resguardar, não dá para restaurar, não dá para pegar esses dados de volta, não tem como, certo? Então, jamais conectem com um banco de dados em produção usando esse create drop. Tá? Se você está desenhando o seu banco e tal, tudo mais, aliás, você nem coloca isso. No nosso caso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar update. Que o update ele é o seguinte, ele pega, vê o que já tem, se tem uma coisa nova, ele só adiciona. Mas em momento algum ele vai apagar o que já foi feito. Ele só verifica o jeito que está o banco, se tiver uma coisa nova, ele adiciona. Show SQL True é para nós vermos os comandos SQL que são gerados pelo nosso código. Esse data source URL aqui, tá? É o endereço do meu banco de dados. Então vamos criar aqui um novo banco de dados no dbeaver, tá certo?
E aí vamos criar um banco de dados DB_agenda, que é o banco de dados que vai receber essa aplicação aqui. Já tem agenda, vou colocar um outro nome, que essa agenda eu devo estar usando em outro lugar. Então vamos aqui, criar um banco de dados DB_vet agenda, vet agenda, né? Vet agenda ou agenda vet. Criei o banco de dados agenda vet. Vocês podem ver que nele não tem nada, não tem tabela nenhuma, tá certo? E aí vocês vão ver que o Spring vai criar essas tabelas, certo? Ele vai criar automaticamente. Pronto. E aí aqui eu coloco agenda vet. Pronto, aí aqui é o que? O nome do driver da conexão é uma conexão JDBC. A gente já viu sobre isso lá no projeto do Windows Builder. Do tipo MySQL, que vai se conectar com o nosso localhost na porta 3306. Vai se conectar no DB agenda vet e o fuso horário dele tá UTC, que é o horário do meridiano de Greenwich. O meu username, o meu, né, pode não ser o de vocês talvez seja o root, se vocês não mudaram nada. O meu é o admin, esse é o password, o drive, o nome do drive, né, que é com MySQL, CJ, JDBC driver, e esse que é o dialeto, que é MySQL 5 dialect. Beleza, salvei aqui o application properties. E agora eu vou começar a brincadeira, tá certo? Antes de começar a brincadeira, vamos ver se esse negócio está funcionando. Aqui em templates eu vou criar um cadê o web aqui? Web HTML file. Vou dar o nome de index.html. Dar um finish aqui. E esse index.html provavelmente ele veio pra cá, pro web app. Justamente. Quero que ele fique aqui no template. Beleza. Então, projeto Spring H4, primeiro projeto com Spring MVC. Não sei se eu vou conseguir, provavelmente eu consigo executar isso sem um controller. Se não, qualquer coisa eu faço um controller ali, rapidinho. Deu problema. Qual foi o problema? Class not found exception. Enable to resolve name. Então vamos apagar esse name. Eu vou comentar esse name aqui. Comentei o name. Nome de novo, Spring Boot App.
Beleza. Startest, porta 8080 do localhost. Então vamos lá ver. Localhost 2.8080. Primeiro projeto Spring MVC. Beleza, tá funcionando. Certo? Show de bola. Nosso projeto tá funcionando e ele tá reconhecendo as páginas. Ok? Então toda essa parte de configuração inicial, né, já foi resolvida. E assim, gente, é algo que parece chato, mas antigamente era pior. Hoje em dia o projeto faz muita coisa automática para nós, né? Tipo, e com o passar do tempo vocês vão se acostumando com esse passo a passo, tá certo? Mas agora que a gente viu que tá funcionando, tá conectando com o banco de dados, porque uma vez que você coloca o driver MySQL e coloca o JPA, se você não colocar isso aqui, ó, vou até, pronto, se você não colocar isso aqui, ele nem inicia o projeto. O Run as Spring Boot App, ó, ele dá uma falha e ele diz que está esperando uma conexão com o banco. Ele dá uma falha e diz que está esperando uma conexão do banco. A partir do momento que você coloca o JPA e o driver do MySQL, certo? Coloquei de volta a conexão, os dados de conexão, e ele funcionou perfeitamente. Beleza? Pergunto a vocês, alguma dúvida até aqui? Aparentemente não. Então vamos lá. Oi. Não, tá tranquilo. Show. Então pronto. Agora o que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o cliente, certo? E aí, muita atenção nessa hora. A gente vai dividir aqui, criar primeiro o pacote do modelo. New package .model. Dentro do modelo, a gente vai criar o cliente. Class cliente. Seguinte, o cliente, ele tem que ser uma entidade no nosso banco, que vai ser uma relação com uma tabela do banco, tá certo? Então a gente coloca aqui entity, para dizer que isso aqui é uma entidade. E eu vou colocar que a table que está relacionada a cliente é clientes, porque eu quero que ele crie essa tabela com o nome no plural, clientes. E aí a gente vai pegar do Jakarta Persistence, tá certo? E aí o nosso cliente vai ter o quê? O nosso cliente vai ter um private long ID. Nosso cliente vai ter um private string nome. Nosso cliente vai ter, aliás, antes do nome vai ter um CPF, private string CPF, private string nome, private local date,
data nascimento. E vai ter um private string telefone. Nós não vamos colocar o relacionamento aqui, né? Mas nós vamos ver o relacionamento, certo? Eu tô falando do relacionamento com os pets, tá? Mas eu não vou colocar por enquanto. Colocar o construtor vazio, certo? Colocar os getters e setters. Colocar o equals e hashcode. O equals e hashcode eu quero que seja só pelo ID e CPF, porque duas pessoas podem ter o nome igual. E por último, colocar o toString. E aí o que é que acontece? 5 minutos, professor. Opa, beleza. Vamos trocar de meet. Vamos lá, todo mundo pro novo Meet e coloca o link lá no grupo do WhatsApp. Vou sair desse outro aqui. Valeu, Daniel. Então vamos lá, né, gente? Prosseguir. Ok. Agora, eu vou colocar aqui em ID, né? Tipo, o meu JPA, ele tem que reconhecer esse ID como sendo a primary key. Para isso acontecer, o que é que eu tenho que fazer aqui? Primeiro eu tenho que colocar a anotação @id. E aí eu vou colocar uma anotação aqui para esse ID ser gerado automaticamente, que é generated value. E aí eu vou colocar aqui strategy igual generation type auto. Ctrl Shift O para importar, importando do Jakarta Persistence. Tá? E aí o que é que acontece, pessoal? Aqui nessas linhas eu também posso colocar o seguinte, eu posso dizer, né, usar a anotação column, tá? Que é para eu dar um nome para essa coluna. Então, por exemplo, essa coluna CPF aqui vai ser cliente CPF. Aí nome vai ser o que? Cliente nome, né? Data de nascimento, cliente aniversário.
E telefone, cliente, telefone, né? Ctrl Shift O para importar o colo aqui. Beleza. Então, o que é que acontece? Aí, só que, gente, esses columns aqui é só pro caso de vocês quererem mudar o nome da coluna. Ah, professor, eu quero deixar o nome da coluna como ID, como CPF, como nome, né? Então é só pagar aqui, né? E deixar do jeito que tava. Beleza? Então pronto. Ctrl Shift O. A partir do momento, né, que eu deixei isso, o que é que eu tenho que criar? O consumidor vazio, getters e setters, equals e hashcode. Beleza. Tenho que anotar lá em cima como entity. Isso aqui é só se eu quiser colocar o nome da tabela, e eu coloquei tabela clientes no plural, porque se eu não colocar esse nome dessa tabela assim, por padrão, ele vai criar como cliente no singular. E aqui do mesmo jeito, né? Tipo, se você não colocar column, aí ele vai colocar o nome que está aqui. Ah, professor, mas digamos que seja desse jeito aqui, cliente, nome. Então o que é que vai acontecer? Quando o JPA for criar essa coluna, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar cliente, underline, nome. Tá? Então vamos aqui. Pronto. Mas aí vocês não precisam acreditar no que eu digo, não. Vamos clicar em agenda com o botão direito. Colocar o Run As Spring Boot App. Tal e tal e tal. Foi. Beleza. Como eu tinha colocado aqui, galera, esse show SQL true, então ele me mostrou isso aqui, ó. Aqui, ó. Essas três linhazinhas aqui. Então o que é que significam essas três linhas? Essas três linhas significam que a tabela cliente foi criada. Então a gente vai lá no dbeaver, né? Lá no db underline agenda vet, que não tinha tabela nenhuma, estava zerado. Eu dou um refresh aqui e agora ele tem, né, tabela aqui clientes, ok? E aí vocês podem ver que a tabela foi criada do jeito que eu tinha colocado lá. ID, que é a chave primária, CPF, data de nascimento, nome e telefone. Né? Como eu disse para vocês, o Spring, ele cria magicamente. Ele não pergunta, ele só cria. Por isso que eu disse que se vocês deixarem aquele create drop, ele vai apagar o banco todinho e vai criar um banco novo. Tá certo? Então é para vocês terem muito cuidado com isso. Tá certo? Que isso aqui é muito legal, mas se você não souber usar direito, é muito perigoso. Ok? Então nós já conseguimos fazer aqui a correspondência entre o nosso modelo cliente, tá aqui a nossa classe cliente, feita do jeito que a gente aprendeu lá em orientação ao objeto, com o banco de dados, né? Ele já cria o banco de dados fazendo um relacionamento pelo que você criou da tabela. E é para isso que serve um ORM.
O ORM ele serve para fazer esse tipo de interação sem que você precise digitar uma única linha de SQL, certo? Todo o SQL foi gerado pelo Spring, tá bom? Tranquilo aqui, pessoal? Podemos prosseguir? Ok, Paulo Vitor. Daniel, podemos prosseguir? Eu estava só com dúvida com o responsável da questão da comunicação, que eu não entendi muito bem. Responsável por qual comunicação? Com o banco de dados, como é que ele gerou essa informação? Quem é o responsável? Vamos lá. Como comunicar? Seguinte. Primeiro, o responsável pela comunicação direta com o banco de dados, como eu tinha dito, é o Application Properties. Ele que contém, né, todos os atributos que serão necessários para se conectar com o banco. E que atributos serão esses? O endereço do banco, o nome do banco, a porta que ele está rodando, que foi a porta quando nós instalamos o MariaDB, o nome do username, o password e o driver. Então o Application Properties ele é responsável por conectar com o banco. Beleza, Daniel? Certo, obrigado. E aí o que acontece? Nós instalamos no nosso projeto o JPA aqui no POM, né? Lá na criação do nosso projeto, quando vocês forem assistir a aula de novo, vocês vão ver que uma das dependências que eu coloquei foi essa aqui, Spring Boot Starter Data JPA. O que acontece? Né? O que acontece? O JPA ele é a implementação de uma coisa que a gente chama de Hibernate. Aqui, ó. Hibernate. O que é esse Hibernate? Hibernate é uma estrutura de dados, né? uma engenharia de dados que um desenvolvedor pensou, né? Tipo, eu posso fazer com que o desenvolvedor não tenha que se preocupar com o SQL, certo? Eu posso fazer com que ele não precise se preocupar com o SQL, que ele precise se preocupar só com o desenvolvimento. E aí o que foi que ele fez? Ele fez uma sequência de códigos, que é o seguinte, tá? Através dessas anotações que nós temos no nosso modelo, né? A partir do momento que eu pego e coloco um entity em cima de uma classe, o que é que vai acontecer? O nosso JPA já está escutando e ele vai saber, olha, essa classe aqui tem que existir dentro do banco. Beleza? Você colocou o @entity, ele já pensa, olha, essa classe aqui tem que existir dentro do banco. E digo mais, o código vai criar no banco de dados, através da conexão do Application Properties, ele vai criar no banco de dados uma tabela com esse nome aqui. Só que com tudo minúsculo. Então ele vai criar essa tabela no banco de dados. Beleza. Se você quiser colocar outro nome, você coloca essa anotação. Dentro dessa tabela, ele vai pegar esses atributos e para cada atributo desse, ele vai fazer uma coluna diferente. Aqui.
Para cada atributo desse, ele vai fazer uma coluna diferente. Tá certo? Então isso o JPA ele faz automaticamente. E aí o seguinte, quando você coloca um @id em cima de um atributo, o que é que o JPA vai entender? Ele vai entender, opa, esse atributo aqui, que o Daniel colocou um @id em cima, ele vai ser a chave primária da minha tabela. Então ele faz isso. E aí o que é que acontece também? Acontece que você pode escolher a maneira com a qual essa chave primária ela é criada, porque a gente viu lá nas aulas de MySQL, nós vimos que quando a gente coloca autoincremente, etc e tal, ele vai gerando o ID automaticamente. E aí o Spring, ele também consegue gerenciar isso, essa geração das chaves primárias. Basta você colocar essas anotações. Então, parece mágica, mas o JPA ele faz toda essa gerência, tá? Ele faz através dessa ligação aqui. Beleza, Daniel? Respondi a sua dúvida? Show, professor. Obrigado. Show. Então, vamos dar um prosseguimento. Ok. Feito o modelo, vem agora a receita de bolo, né? Tipo, galera, parece muita coisa, mas com o tempo vocês vão se acostumando, porque basicamente as coisas sempre vão ser iguais, tá? A próxima coisa que eu tenho que fazer é um repositório, tá? Então eu vou aqui clicar em agenda, com o botão direito, e o package.repository. Beleza. E aqui dentro do repositório eu vou colocar uma interface para ter aparecido aqui, mas tudo bem, vou fechar aqui, vou clicar de novo, new interface, pronto, agora foi, cliente repository, dá um finish, e aí eu vou extends JPA repository. E aqui no primeiro T é a minha classe, a minha entidade. A minha entidade é cliente. E aqui na segunda parte é qual é o tipo de dado que é a chave primária. A minha chave primária é um long. Ctrl Shift O. Beleza? Pronto, não preciso fazer mais nada aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um service. Clica aqui, new, package, service. Aí eu vou fazer aqui o cliente service, new. Agora é uma classe, cliente service. Adiciona aqui, beleza? Eu só colocar repository, show, service, Shift O,
Que aí eu estou dizendo para o Java o que cada uma dessas classes é, tá? Eu tenho a minha entidade, eu tenho o meu repositório, eu tenho o meu service. Beleza. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro do service, porque agora eu preciso uma instância de cliente repositório, certo? Então, cliente repository, cliente repository. Então, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer igual, new, cliente e tal. Não. Né? Coloco só isso aqui. Dá o Ctrl Shift O para importar cliente repository. E agora eu tenho que injetar dentro da minha classe. Eu tenho que injetar dentro da minha classe uma instância de cliente repository. E aí nós temos aí uma anotação que ela faz esse trabalho para nós, de injetar o cliente repository dentro da minha classe, que é o auto-wired. O auto-wired, ele cria uma instância de cliente repository para nós usarmos em tempo de execução, tá certo? Que é para a gente não precisar ficar criando objeto o tempo inteiro. Beleza, eu coloquei o auto-wired aqui, que ele vai criar essa instância para mim. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os meus métodos. Então, o primeiro método que eu vou fazer é public cliente, né? Vamos colocar aqui o retorna cliente pelo ID. Ou busca cliente pelo ID. Busca cliente pelo ID. E aí eu vou dar um long ID aqui, certo? E aí o que acontece? Eu vou retornar, né? Vou chamar esse aqui só de repository, ficar mais fácil. Então eu vou chamar aqui repository, ponto. E aí vocês veem que ele já vem com todos os métodos que a gente precisa. Lá no Windows Builder a gente precisou criar método por método. Aqui não. Aqui, a partir do momento que eu criei aquele cliente repository, tá? A partir do momento que eu criei o cliente repository, que eu fiz ele estender de JPA repository, então ele já trouxe do JPA repository todos os meus métodos que eu preciso, inclusive o find by ID. Aqui, ó, find by ID. E aí o find by ID, ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele retorna um optional, certo? E aí a gente já viu o que a gente faz com esse optional. Vou colocar o else null aqui. Beleza? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um cliente aqui. ID 1, CPF 987-654-321-88. Data de nascimento dele 1999 09/30. Nome Augusto. Telefone 85987879944. Adicionei o cliente.
E aí o que é que vai acontecer, né? Tipo, abri o Visual Studio sem querer. Vamos testar aqui com o controller, tá certo? Controller. Vamos criar um controller. New class, não, package. Ponto controller. New class cliente controller. E aí eu tenho que dizer que ele é um controller, arroba controller, Shift O. Vou colocar uma instância do service aqui dentro, né? Então, cliente, service. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar um auto-wired aqui, que o auto-wired ele vai injetar uma instância de cliente service no meu controller em tempo de execução. E aí vou fazer um método public string, né, início, return index. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou chamar aqui cliente é igual service ponto buscar cliente pelo ID. O ID vai ser um L, que é o ID do cliente que eu tenho. E aí eu vou imprimir esse cliente. O que é que vai acontecer? Né? Por enquanto nada, que eu tenho que colocar um request mapping aqui. Tá. Quando eu acessar essa URL, certo? Ele vai fazer essa pesquisa do cliente no banco de dados, vai imprimir o meu cliente e vai retornar a página index, né? Index, ok? Então vamos lá. Run as Spring Boot app. Beleza, startou, porta 8080, né? Então vamos lá. Localhost 8080, que chamou aquela página normalmente. E quando a gente vem aqui, ó, olha o que ele fez. Ele deu um select muito louco, porque isso aqui é o SQL que o Spring criou automaticamente, tá? Ele pesquisou pelo cliente com o ID que eu tinha especificado e ele imprimiu para mim o cliente, e eu até coloquei o nome do cliente errado, né? Augusto. Não coloquei Augusto, não. Certo? Então nós vimos aqui que o meu repositório e o meu service já estão funcionando perfeitamente. Tá certo? Então, né, amanhã nós vamos repetir esses passos,
Só que nós vamos fazer com o pet dessa vez e nós vamos fazer o relacionamento entre os dois. Que é para vocês reforçarem aí esse passo a passo. Mas vamos lá. Criamos o cliente, que é o nosso modelo, nossa entidade. Colocamos os atributos dele. O construtor vazio tem que colocar construtor, tá certo? Getters e setters equals e hashcode. Beleza. Depois disso, nós criamos um cliente repository, que é uma interface. Que essa interface vai receber JPA repository, tá certo? E aí quando a gente entra em JPA repository, galera, tem aqui, ó, esses métodos que nós estamos usando que apareceram aí magicamente, tá certo? E aí no JPA repository ele estende também de list CRUD repository, list paginator e sort. Então tem vários métodos aí. Cada estendida dessa é um conjunto de métodos diferentes que vem juntos com as classes, tá certo? É por isso que a gente só precisou criar o repositório, não colocamos nada dentro dele, mas quando nós fomos usar no service, o repositório já veio com todos esses métodos aqui, tá? Então ele veio daquelas classes que nós vimos, tá certo? Por exemplo, entra aqui em list CRUD. List CRUD eu tenho aqui find all by ID. E aí eu tenho CRUD repository. CRUD repository eu encontro o que? Encontro save, save all, find by ID, exists by ID, find all. Então, gente, é uma classe que herda de outra classe, que herda de outra classe. E quando já chega no JPA repository, já vem lotado de método. Ok? E aí, por isso que eu consigo usar esses métodos no JPA repository aqui dentro. Beleza, depois que nós criamos o repositório, nós criamos o service para começar a implementar o CRUD. Até agora, a única coisa que a gente colocou foi o buscar cliente pelo ID. Que a gente informa o ID e ele busca por esse cliente lá dentro do banco. Ok? Depois que nós criamos o serviço, a gente criou o controller. Que o controller é quem vai chamar, tá? É quem vai fazer a comunicação entre o back-end e o front-end, certo? E aqui no controller nós adicionamos uma instância de serviço em tempo real. Depois nós criamos esse public string início aqui. O que é que cada método desse é no controller? Gente, cada método desse no controller, tá? Ele representa uma URL que vai ser acessada, tá? O request mapping, ele diz qual é o caminho, né? Qual é a palavra que vai ser digitada lá na URL, ok? Aqui eu só coloquei a barra, mas se eu tivesse colocado barra cliente, né, barra 1 aqui, por exemplo, coloquei desse jeito. Então o index ele só vai ser acessado aqui, ó. Coloquei barra 8080, não era para ele acessar, era para ele acessar só quando eu colocasse aqui barra clientes barra 1. Clientes barra 1. É cliente com S. Pronto. Aí ele acessa
e mostra o cliente aqui. Tá certo? Então esse request mapping aqui diz o que vai ser digitado lá na URL. E quando eu digitar a URL, tá certo? Ele vai me trazer o quê? Ele vai me trazer o recurso que tem aqui dentro. No caso, eu estou retornando a página index.html. Tá certo? Se eu fizesse outra página aí, clientes.html, e eu retornasse clientes, quando eu acessasse aquela URL, ele ia me retornar clientes. E assim por diante. Tá certo? E aí, pessoal, alguma dúvida? Só depois, se puder voltar lá no GitHub e puder postar a aula mais cedo para a gente dar uma estudada, eu agradeço. Ok, mais alguma dúvida? Então pronto, Érica. Se ninguém tiver uma dúvida, a gente já vai terminar e eu vou colocar a aula no GitHub. Fala, tem alguém com microfone? Perdi a aula quase toda, não foi, professor? Tem problema não, tá sendo gravado, é só dar uma olhada no YouTube lá, mas não é nada que você já não saiba, meu caro. Eu sei, eu vi aí. É bom para o pessoal do front-end sentir a diferença, né? Com certeza. Fala. Ei, professor. Oi. Ei, professor. É assim, eu queria saber qual esse projeto final, qual as aulas que específicas a gente vai precisar, que eu vou precisar, porque assim, eu não deu para me acompanhar todas as aulas, entendeu? Tipo assim, executar as aulas que foi passado durante o curso. Aí se eu puder dizer agora, ou botar no grupo, para que eu possa assim focar para que dê para fazer esse projeto, porque eu acho que pelo que eu tô vendo, não dá para fazer. Rapaz, na aula de projeto eu vou fazer um passo a passo. E aí o passo a passo a gente vai fazer na aula, implementando tudo que eu tô falando aqui. Uhum. E aí basicamente é isso que você tá perguntando. Ah, então tá ok. Valeu, obrigado. Valeu. Mais alguém tem mais alguma dúvida? O senhor explicou mesmo, professor? Expliquei. Inclusive Aí eu diz- falei da diferença do Maven pro NPM. Eu tô penando naquilo ali. Porque eu... Ok. Encerrar. Voltei. Vocês estão me escutando aí? Sim. Agora sim.
É porque deu uma travada no meu notebook, né? Eu senti durante a aula, professor. Já tava começando a travar. Hã? Eu tava sentindo se eu botava pra abrir o Eclipse, algumas coisas do Eclipse já começava a travar. Pois é. Deixa eu fechar aqui. Até agora tava normal, sabe? Mas aí de repente deu uma travada que foi cruel. Mas assim, eu escutei até a parte do comecinho do que você tava falando. Não, só perguntei do mês, aí você falou que sim. Aí Aí pronto. você ia começar a falar alguma coisa. Eu disse, então pronto, professor. Ah, Não, eu falei ok. sobre a questão do Maeve pro Yarn, aquele negócio lá que eu. Toda vez que eu vou criar um projeto, tem que importar tudo de novo, é chato demais. É complicado mesmo. Mas é isso aí. Mais alguém tem alguma dúvida? A dúvida maior, Oswaldo, é quando for colocar em prática, né? Na parte da configuração da plataforma, do Spring Boot, que a gente vai começar a vir as dúvidas. Certo, Rubens. Então pronto, né? Tipo, eu vou encerrar a aula e vou fazer a chamada. Daí amanhã a gente... Oswaldo, Opa! tu indica mais configurar o Eclipse com Spring Boot ou pegar já a plataforma, eu acho que é uma versão adaptada, né, do Eclipse já com Spring Boot? Vai dar na mesma coisa. Que é, você tá falando do STS. Sim, Basicamente é a mesma coisa, não tem muita diferença não. tranquilo. Eu uso o STS, Show de bola. Você que já é acostumado com o STS, Paulo, tem alguma diferença muito gritante pro Eclipse? Quando eu faço o projeto com Spring, eu só abro nele. Eu nunca botei pra abrir no Eclipse. Mesmo eu sei que baixando aquele plugin lá, ele fica muito parecido. Mas eu acho que tem algumas melhorias, sabe, professor? Ele tira algumas cargas de cima. Tipo? Então, eu acho que ele fica um pouquinho mais leve. Ah, bacana, show de bola. Muito bom. Mas o IntelliJ é impressionante também. Eu sei que você não gosta, mas Não, eu pra mim, é porque pra mim só compensa utilizar o IntelliJ se for a versão O pago? paga. É. A que Eu você consegui. usa é a comunidade? É de Sim, a comunidade? free é porque quando você já vai botar repositório, tipo, como você tá digitando, aí já adianta, sabe? Ah, você quer fazer desse aqui. Quando você vai começando a fazer, ele já dá a sugestão. Então fica muito mais rápido a programação. Sim, sim. Show Acho de que o bola. Eclipse precisa atualizar um pouquinho nessa questão. Ele já dá várias opções quando... Mas ainda eu uso o Eclipse porque as empresas, a maioria eu vejo usar Eclipse. Então, Ah, mas você chegando com o IntelliJ lá não vai ter muita diferença não. Então, eu tenho um colega que usa Eclipse puro, professor. Não pode usar nem STS na empresa que ele trabalha. por quê? Porque é para banco, é homologada a aplicação. Ah, é homologada. Ixi, aí